Saí de um culto e eu vi que naquele paletó, na pontinha, estava cheio de amendoim. Cheio de amendoinzinhos nos dois lados do paletó. Eu disse, ué, o que é isso? Daí eu lembrei que eram os amendoins que tinha caído no bolsinho de cima. E eu tinha puxado e numa horinha pego a agulha e a linha e costurado. E os amendoinzinhos ficaram presos lá dentro. E eu vivia mexendo naqueles amendoinzinhos. Daí, um dia, depois do retiro, em que nosso querido Vitor falou sobre voltar ao primeiro amor, e ali naquele retiro, Deus começou a fazer umas coisas muito lindas de amor, de reconciliação. E eu mexi, num dos dias, mexi de novo no paletó, estava lá os amendoinzinhos. E o Espírito Santo disse, olha, isso aí é o teu coração. São coisas que você deixa no seu coração, mágoas, ressentimento, coisinhas que você acha que não tem nenhum valor, mas estão lá, presas. E eu tinha alguns amendoinzinhos contra o presbitério, que eu precisava tirar do meu coração, e o Espírito Santo fez isso. E eu louvo a Deus por isso, pela obra do Espírito Santo. E nos reuniu de novo. E eu conto isso, irmão, sem nenhum constrangimento, porque assim é a natureza humana, como meu querido Moisés vive me dizendo, eu conheço a natureza humana. Quando ele vê os amendoim dentro do meu coração, em todos esses anos, ele sempre diz assim, a natureza humana, a gente fica guardando os amendoinzinhos dentro do paletó, depois costura direitinho e acha que está tudo direitinho e vamos pela vida fora e um dia lá você nota que o amendoim está lá, tem que ser tirado. E só tem uma maneira de retirar, é abrir de novo, abrir, escancarar e ir lá e buscar de volta e tirar os amendoins. Muitos de nós guardamos coisinhas assim, e costuramos e achamos que está tudo bem, e vamos, e Deus nos usa. Deus continua fazendo a obra. E por causa disso, eu, com muito amor, peço perdão à igreja por ter mantido amendoins dentro do meu paletó. Peço perdão aos meus irmãos, à igreja, antes de ministrar a palavra. Peço perdão, porque isso, de alguma forma, afastou, distanciou, um distanciamento absolutamente desnecessário. Porque nós somos pessoas que nos amamos há 42 anos. Estamos juntos uns com os outros e vivendo juntos, ministrando e construindo, edificando o reino de Deus, pela graça, pelo amor do Senhor, fazendo discípulos pelas nações. Por isso eu peço perdão à minha amada igreja, que sempre me envia, me ama, abençoa todos esses anos. E eu e a minha casa nos sentimos absolutamente alegres e honrados em viver a vida do corpo com os irmãos. E com os meus irmãos. Alguns deles estão aqui. Abner e Cláudia. E meu querido Tom e Carmélia. E hoje, de uma maneira muito especial, ouvindo isso, minha irmã mais velha, Débora. Fica de pé, Débora. Fica para os irmãos te verem. Te abençoamos, Débora, em nome de Jesus. E eu sei que tu és alvo da graça e do amor de Deus, alcançando toda a nossa casa e a tua vida também. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Há uns 2 meses e meio atrás, ou quase 3 meses, Marco e eu fomos ao Egito. E quando nós chegamos no Egito, primeira noite, nós fomos lá para a Praça Tahrir, bem no centro do Cairo. Nós íamos no encontro de pastores, e Marcos ia conhecer aquele país que ele não conhecia ainda, e sempre uma comunhão preciosa com meu amigo. E naquela primeira noite a gente estava perto da Praça Tahrir e eu disse, eu vou te levar lá na igreja que está nos recebendo, onde vai ser o congresso. E quando a gente chegou na rua,
onde ficava, onde os irmãos se reuniam, onde tinha aquele prédio bonito, antigo, de uma das igrejas mais antigas do Egito, a gente se deparou, nós íamos entrar na rua e tinha uma barricada de sacos de areia e um tanque de guerra preto parado e um guarda armado até os dentes na porta, na entrada da rua. E a gente entrou e foi até onde era o lugar e mais 4 tanques de guerra na frente da porta de entrada. E mais um monte de guarda ali parado, e a gente foi entrando e tinha um detetor de metal. E a gente passa pelo detetor de metal e a gente entrou e lá estava a igreja, os irmãos rindo, os jovens, tudo. E a gente saiu na praça, dava para ver que tinha muitos daqueles jovens que saíram à noite, depois da reunião de sexta-noite, pela praça afora, tiramos foto e assim. Mas ali estava a igreja. No dia seguinte eu fui pro encontro, o Marco ficou um pouquinho mais no Cairo, e aquele irmão, pastor responsável por aquele grupo que estava nos recebendo, ele disse: o encontro não vai ser aqui, vai ser aqui fora. E foi indo, campo afora, saiu do Cairo, entrou à esquerda no deserto, na direção do deserto do Saara, e chegou num lugar de retiro bonito, mas no meio da areia. E quando nós entramos naquele lugar, logo deparamos com um lugar onde tinha um estádio. Ele disse: é aqui que a igreja se reúne, não é mais lá no centro, é só reuniões de jovens, alguns cultos, mas a igreja se reúne aqui. É um lugar novo para 12.400 pessoas. No meio da areia, irmãos, no meio do deserto. E ele começou a nos contar o que estava acontecendo ali, no meio daqueles irmãos, a obra que Deus estava fazendo no Egito, a maneira que a igreja estava avançando, e nos contando, né, que vários tinham sido sequestrados, mortos, presos, pastores tiveram que sair, corridos do Egito, exilados. Então, uma perseguição que tem estado ali, naquele país que está sofrendo financeiramente, economicamente, tremendamente, uma crise. Se a gente chama o que temos no Brasil de crise, ali é muito maior. Muito maior, porque uma das únicas fontes de recursos era o turismo, e o turismo morreu. Mas ali estão os irmãos. Ele nos contou durante aquela semana, aqueles dias nós ficamos ouvindo testemunhos de como a igreja tem avançado. E eu peguei algumas coisinhas que aquele irmão falou de como a igreja do Egito tem avançado, para compartilhar nessa noite com os irmãos. Eu achei muito interessante a similaridade do que cremos e do que estamos vendo que o Espírito Santo está fazendo naquele lugar. E a primeira coisa que ele pontuou e falou: a igreja começou a avançar quando a gente começou a buscar a Deus. Nós éramos uma igreja tradicional, éramos uma igreja que estava acostumada com as coisas da maneira que eram há séculos, há milênios. O cristianismo tem estado nessa terra e a gente se gabava de tudo que Deus tinha feito, mas estamos estagnados. Daí um dia Deus nos falou: vocês têm que me buscar, e começamos a buscar ao Senhor. E o texto é Jeremias 29:12: quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar a Deus, amados, ali. E eles começaram um pequeno grupo. Não era uma igreja grande, era uma igreja antiga, mas não era grande, era um pequenino rebanho ali no meio daquele país islâmico. Mas começaram, irmãos, buscar a Deus, buscar o Senhor de todo o coração. Isso, alguma coisa acontece no mundo espiritual quando a gente se junta para buscar ao Senhor. E eu lembro de como nós começamos. Quando eu conheci esse grupo, era um pequeno grupo que buscava a Deus. Eu não era crente ainda. Minha mãe foi alcançada pelo nosso querido Erasmo aqui presente. Foi lá em casa buscar a minha mãe para uma reunião que tinha segunda-feira, e era primeiramente na capela do colégio americano. E a minha mãe dizia assim: meu filho, vai me buscar lá na capelinha. E me deu um mapa. Eu chegava lá e olhava pela janelinha e só ouvia um ruído, não via ninguém, que estava todo mundo no meio dos bancos. Eu olhava pela janela e ficava vendo o que estava acontecendo ali. Eu não sabia o que era, mas era gente buscando a Deus. E como começou essa renovação.
E eu olhando de fora, às vezes fumando um baseadinho de maconha, fumando um cigarrinho. E a última coisa que eu queria ser na vida era alguém da capelinha. Alguém da capelinha. E a minha mãe saía dali falando em língua, e ela glorificando a Deus e chorando, e eu levando ela pela protásia fora depois. E a última coisa que eu pensava na vida, irmãos, era fazer parte daquilo ali. Eu era drogado, eu era rico, eu e a minha irmã éramos ricos, queríamos rock and roll, droga e aquele mundão, era aquilo. Mas tinha gente buscando a Deus, amados, e quando começamos a buscar a Deus, as coisas vão se transformando ao nosso derredor. Tudo muda, irmãos, quando uma casa busca a Deus. Isso não precisa ser só para a igreja no Egito, pode ser para a tua casa. Nós estamos parados, acostumados com como está boa a nossa vida cristã, nosso ministério, isso ou aquilo, está tudo muito acomodado, mas sempre é hora de continuar buscando a Deus, aleluia, porque isso vai dar frutos imediatos. Essa busca de Deus sempre nos leva ao segundo ponto, começa a viver uma vida de comunhão com Deus. Buscar a Deus, aí entra a adoração, entra a oração, entra a palavra de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Que bom que esse foi o nosso caminho, mas precisa continuar sendo o nosso caminho. Essa busca, essa comunhão com Deus, no nível individual, familiar, como comunidade, como igreja na cidade, como igreja no Brasil, irmãos. Nós precisamos dessa comunhão, dessa intimidade. Essa intimidade é fruto de um conhecimento verdadeiro que cada um de nós tem de Deus. Comunhão só é possível quando nós, aleluia, porque vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A verdadeira adoração não é algo que vem de fora para dentro, não é uma manivela que a gente dá em cada culto, mas é a expressão de Deus, a vida de Deus, que vai fluindo do nosso interior. E é coisa linda, a gente apoia um dos ministérios lá no Egito. Marcos esteve comigo na casa desse irmão, Meg e Dada. Antes eram só cantores, agora são adoradores. Eles fazem isso, colocam isso nos satélites e vão por aquele país afora, pelo mundo árabe. Fizemos alguns congressos juntos, levando a adoração de Deus para aquela região. Glória ao Senhor Jesus. Adoração, amados, é uma chave de Deus na vida da igreja, que nós nunca devemos perder, nunca podemos perder. Porque a adoração, ela vai abrindo o caminho espiritual, porque o diabo não fica onde tem um adorador, em espírito e em verdade, adorando ao Senhor de todo o coração, diante de Deus. As trevas retrocedem. Amém. Sempre que tem adoração, as trevas retrocedem. Eu lembro um dia que uma tia da Rosana ligou para nós, e que um tio estava em depressão em casa, e ela não sabia o que fazer, porque ele deixou uma carta, estava com uma arma na mão, entrou num quarto e ia se matar. Eu não sabia o que fazer, e aquela tia chorando do outro lado. Daí a Rosana disse, fala aqui com Azaf. Na hora o Espírito Santo disse, olha, manda ela louvar, manda adorar. Eu disse, a senhora tem aquele disco que a gente deu? Ela pegou, tenho sim, então põe o disco na vitrola. Quem não sabe, vitrola é uma coisa antiga que tocava o disco. Põe o disco na vitrola, pega a caixa de som e coloca lá na porta dele e você começa a louvar junto com o disco, cantar e glorificar o Senhor. E ela fez isso, irmãos. Uns 30 minutos depois, aquele tio ligou, chorando, e nunca mais se matou, graças a Deus. Nunca mais se matou. Desistiu do assunto ali naquela hora. Graças a Deus, criou seus filhinhos com paz e harmonia. Ainda tem comunhão conosco, né? É o tio irmão do meu querido sogro. Mas aquela atitude, ela trouxe a vida, e a gente poderia contar inúmeras vezes que o louvor e a adoração traz a vida, afasta a morte, afasta a enfermidade, afasta a doença. Glória ao Senhor Jesus. E retrocede as trevas de perto de nós. Começa a adorar. Quantas vezes na nossa vida, nessas minhas andanças, a adoração foi uma coisa chata.
Eu lembro um dia que nós estávamos no Rio de Janeiro, no congresso da Adonec, e fomos à tarde ter uma reunião de oração na casa de um amado irmão, de um discípulo. Daí já estava na hora e nós ali louvando, orando, aquele tempo abençoado, eu peguei o carro e saí. Só que em vez de entrar à direita, eu desci na contramão, um morro. E tinha uma curva lá embaixo, e quando eu fiz a curva, vinha vindo outro carro. E eu bati de frente com outro carro, irmãos. Foi o meu acidente mais sério em toda a minha vida, foi aquele dia. Depois de uma tarde,